dia! Aqui é a professora Thalissa e hoje nós teremos mais uma aula de Química. Inicialmente, vamos fazer a correção dos exercícios que foram propostos no Em Casa, da página 494, apostila 3. Exercício número 1. Pede-se: cite três exemplos de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, os principais combustíveis fósseis são gasolina, querosene, diesel, carvão mineral, entre outros. Número 2. Qual é o comburente que você conhece e onde ele está presente? O comburente é o necessário para que haja uma reação de queima, né? Uma reação de combustão. A principal reação, a reação mais comum que nós temos de combustão é a respiração celular, onde o açúcar, né, o nutriente, o açúcar, na presença do oxigênio, então o oxigênio sendo o comburente, vai reagir produzindo energia, liberando energia, CO2, que é o gás carbônico, e água. Então, a reação mais comum que nós conhecemos, né, é a respiração celular, onde o gás oxigênio é o comburente. Então, a resposta número 2, gás oxigênio. Questão número 3. O que é um combustível fóssil? A gente viu alguns exemplos, né? Gasolina, querosene e carvão são exemplos de combustíveis. Mas o que é um combustível fóssil? Um combustível fóssil, ele se origina da decomposição muito lenta de animais e vegetais ao longo de milhares de anos. Então, o principal é que a gente tenha o petróleo, e do petróleo acaba sendo derivado outros combustíveis, né? Então, é a decomposição, são os restos de animais e plantas mortas ao longo de milhões e milhões de anos de decomposição que foram fazendo com que ele se formasse. A questão número 4. O principal componente do gás natural é o metano. O metano tem a fórmula CH4. Equacione a sua reação de combustão completa. Gente, combustão é queima. Sempre vai produzir energia, CO2 e água. Sempre que falar que é uma reação de combustão, você vai ter depois as setinhas. Então, vamos lá. No caso aqui, você tem a reação de combustão do metano. Você tem o metano, que é o CH4, e o oxigênio. Ele vai reagir produzindo CO2 e água. Então, sempre você vai ter a substância, né, que vai ser reagente, junto com o oxigênio. Então, antes da setinha, nos reagentes, você vai ter uma substância e obrigatoriamente o oxigênio. Sempre que for combustão, vai ser assim: uma substância, um combustível e o oxigênio, que é o teu comburente. Eles reagem liberando energia, CO2 e água. Aí, depois que você montar isso, né, a substância que você tem com o oxigênio produzindo CO2 e água, aí simplesmente é uma questão de balanceamento. Então, por exemplo, nos meus reagentes eu tenho um carbono, então eu vou ter um carbono nos meus produtos. Reagente é tudo que está antes da seta, produto é o que está depois da seta. Eu tenho 4 hidrogênios, né? No caso aqui, 1 vezes 4 são 4 hidrogênios no reagente. Fazendo o balanceamento, eu preciso ter 4 aqui nos produtos também. Como aqui eu tenho H2O, então eu vou colocar o 2 aqui na frente, porque 2 vezes 2, eu vou ter 4 hidrogênio. Está balanceado o hidrogênio. E o oxigênio, eu tenho 2 oxigênios aqui, e aqui 2 vezes 1, 2, mais 2, né? Então, eu tenho um total de 4 oxigênios no produto. Eu preciso ter 4 oxigênios aqui também. Então, aqui eu vou colocar o número 2. Aí, está balanceado a equação. Então, regrinha para você montar uma reação de combustão.
é a substância, teu combustível, né, que vai reagir com o oxigênio, produzindo CO2 e água. Você sempre vai montar dessa forma. Depois é só fazer o balanceamento. Lembrando que o número de átomos de cada elemento que tu tem nos reagentes, tu deverá ter nos produtos. A questão número 5. Observe o cartaz presente em um posto de combustível. Diz assim: atenção, ao abastecer é proibido o uso de celular, é proibido fumar e desligue o motor. Aí a pergunta é, o que essas restrições significam, né? O porquê dessas restrições? Esses procedimentos, tanto o uso do celular, se tiver alguma faísca, ou cigarro, ou até mesmo permanecer com o motor ligado, e se tiver alguma faísca, pode provocar uma combustão, que seria uma explosão. Então, a resposta da número 5 é essas restrições, né, são devido ao fato do risco, né, dessas ações poderem causar uma explosão ou combustão. Questão número 6. A ilustração representa uma reação de combustão que ocorre no motor de um automóvel. Então, nós temos aqui o motor do automóvel, o gás carbônico, que é o CO2, água, que é H2O, gás oxigênio, que é o O2. E aqui nós temos um componente da gasolina, que é o octano, cuja fórmula é C8H18. Então, ele tem 8 carbonos e 18 hidrogênios. Faça o que se pede. Número 1. Indique as fórmulas químicas dos reagentes e dos produtos. E número 2. Equacione a reação de combustão completa devidamente balanceada. Gente, seguindo o que eu falei para vocês, em uma combustão eu preciso ter um combustível, que no caso vai ser aqui o componente da gasolina, e o oxigênio. Eles vão reagir produzindo CO2 e água. Sabendo disso, fica fácil montar a equação. Então, vamos lá. O reagente vai ser o combustível, que no caso é o octano, substância presente na gasolina, e o oxigênio. E o produto sempre será CO2 e água. Toda reação de combustão vai formar CO2 e água. CO2 e água serão produtos, sempre, de uma combustão. Aí eu preciso fazer a equação. Eu preciso fazer a equação balanceada dessa combustão. Então, vamos lá. Primeiro, você vai colocar aqui as substâncias que reagem. Então, você tem C8H18, que é o octano. Ele reage com o oxigênio, né? E ele vai formar CO2 e água. Aí, tu tens que fazer o balanceamento. Olha só. De oxigênio, eu vou ter 9 aqui e aqui eu vou ter 16. 16 mais 9, eu vou ter 25 oxigênios. Então, aqui eu preciso ter 25 também. Por isso que eu coloquei 25 sobre 2, que dá 12,5, né? Se você fizer 12,5 vezes 2, vai dar o valor do 25, que é o que você tem aqui nos produtos. O carbono, você tem 8, né? Ó, 8 vezes 1, tu tem 8 carbonos. Tem que ter 8 carbonos aqui também. Hidrogênio, tu tem 18, aqui tu tem que ter 18 também. Colocando 9, 9 vezes 2, 18. Aí vai estar balanceado. Ou ainda, nós podemos ter o seguinte, se você não colocar a fração, se você colocar o número inteiro, 25 vezes 2, você vai ter 50 oxigênios. Então, você vai ter que ter 50 aqui também. Então, no caso, eu coloquei aqui 16, aí 16 vezes 2 vai dar 32, mais 18. Ele ficaria 50 oxigênios. Automaticamente, estaria balanceado, ó, 2 vezes 8, 16 carbonos, e 2 vezes 18, 36 hidrogênios, que é o mesmo que você tem aqui. Então, as duas, ele pede, deixa eu voltar aqui, ele pede a reação de combustão devidamente balanceado.
Então, as duas opções estariam corretas. Questão número 7. O metanol, que tem a fórmula CH4O, ele é um álcool que pode ser obtido da madeira e é usado como matéria-prima para produzir várias outras substâncias, como formol. Usado na produção da fórmica, um tipo de placa laminada de plástico. Também é usado como combustível de aviões a jato, carros de corrida, Fórmula Indy, e nos Estados Unidos como aditivo de gasolina. A combustão do metanol produz uma chama invisível ao olho nu, que libera ondas eletromagnéticas na faixa do ultravioleta. O seu uso como combustível apresenta inconvenientes. A sua capacidade de corrosão do aço e a sua grande toxicidade. Esse álcool ele é extremamente tóxico e a sua ingestão ela pode causar cegueira. Olha só, pode causar que grave, né? As lesões podem causar cegueira e até mesmo a morte. Com base nas informações, faça o que se pede. Letra A. Escreva a equação devidamente balanceada da combustão do metanol e indique os menores coeficientes inteiros. E na letra B, observe a fotografia. É possível notar que os mecânicos da equipe estão usando capacetes com um tipo especial de viseira. Qual é o motivo disso? Então, vamos lá. Nós temos ali, né, a fórmula do metanol, que é CH4O. A combustão, então, é o combustível que reage com o oxigênio, produzindo CO2 e água. Aí, a gente vai fazer o balanceamento. Eu tenho, no caso aqui, dois átomos de carbono, então, preciso ter 2 átomos de carbono aqui também. Eu tenho daí 2 vezes 4, 8. Eu tenho 8 hidrogênios, eu vou precisar ter 8 hidrogênios aqui também. Então, vou multiplicar por 4. E aí, eu fiquei com 2 vezes 2, 4 oxigênio mais 4. Tenho 8 oxigênios no total. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 3. O O2, né? Eu tenho que colocar o número 3 aqui na frente. Porque 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Aí, todos os átomos vão estar balanceados. Então, a gente vai ter 2 moléculas, né, de metanol, reagem com 3 de gás oxigênio, formando 2 moléculas de CO2 e 4 moléculas de água. E por que eles usam a viseira? Na viseira deve existir uma película que permite, caso ocorra uma combustão, que a chama do metanol seja visível. Então, ela faz com que, né, essa película faz com que, se tiver a chama ali do metanol, ela possa ser visualizada.